tá me ouvindo? Boa tarde, Patrícia. Oi, tá me ouvindo, Larissa? Sim, estou te ouvindo. Estou tentando Tá. diminuir a luz, porque é uma confusão de luz aqui. A casa virou um estúdio. Sim. Ah, é uma confusão de óculos, de luzes e tudo mais. A gente vai ajeitando, né? Porque é casa, é quarto, é escritório, é tudo. Exatamente. Exatamente. Aí, hoje foi um dia intenso aqui. Eu tenho aula até de noite também. Tá? Mas vamos lá. Vamos lá. Eu vi que a Flávia confirmou hoje também, né? Sim, vi. Ainda bem. Legal. Eu tava meio preocupada com ela, mas deixa eu... Olha, a única coisa boa da pandemia é que a Flávia tá quietinha. Não deve estar em campo. Ponto, só isso. A palestrante vai entrar e sair de novo porque ela não estava me ouvindo. Certo. E eu vou ficar quietinha aqui, eu vou me tirar do sistema. Quem quiser deixar, só peço que tirem o som, mas se quiser deixar a imagem é até bom, assim, sei lá, a gente vê as pessoas. Mas vamos ver se a Andressa entra de novo. Estou só aguardando a palestrante. Andressa? Oi, agora sim. Que bom. Deu, agora está funcionando. Não sei o que aconteceu. Essas coisas são assim mesmo. Eu tenho feito umas reuniões que às vezes a pessoa entra, daqui a pouco não consegue ativar o microfone, ou depois fica um rolo assim. Pois é, eu até fiz um teste antes e estava funcionando, mas agora tá certo. Que bom. Então, gente, vamos começando, né? Espero que todo mundo esteja bem, se cuidando. E a Andressa, então, a nossa palestrante de hoje, ela vai falar sobre efeitos subletais de agrotóxico em abelhas. Ela acabou de defender o doutorado, então é uma doutora fresquinha na área. E espero que seja boa a discussão hoje. Espero que vocês participem depois perguntando. E também quem quiser mostrar a cara aí é bom para a gente, às vezes, que está falando, né? Então eu peço só para deixar mesmo desligado o som. E aí depois a gente, quando for discutida, aí podem liberar o som de vocês para fazer perguntas. Então a Andressa ela pode começar, se ela quiser compartilhar a tela. Então tá, vamos ver aqui.
Tá aparecendo? Sim. Bom, então, boa tarde, né, a todos. Como a Patrícia me apresentou, né, eu sou a Andressa. Eu defendi, então, minha tese mês passado, faz pouquinho tempo. Felizmente, antes da quarentena, né, consegui. E eu trabalho, então, com avaliação de efeitos letais e subletais em abelhas, né, tanto de agrotóxicos quanto transgênicos. Mas hoje eu vou falar para vocês, então, um pouquinho sobre os efeitos subletais de alguns agrotóxicos, né, mostrar alguns trabalhos em abelhas. Bom, os agrotóxicos, eles são amplamente utilizados no modelo agrícola convencional. Esse gráfico aqui mostra, então, o uso crescente, né, dos agrotóxicos ao longo dos anos, em toneladas aqui. Então, a gente pode ver realmente, né, que a utilização desses produtos ele vem aumentando ao longo dos anos. Nessa outra imagem, a gente pode ver também, aqui mostrando, né, o mapa, a utilização de agrotóxico nos países, né? A gente pode ver aqui que é em toneladas, sendo esse vermelho mais forte, os países que utilizam mais agrotóxicos, né? E o Brasil é um deles, né? Um dos países que mais utiliza agrotóxicos no mundo. Bom, mas por que então que se utiliza, né, esses produtos, né, na agricultura? Sempre visando então a proteção dos cultivos, né, contra pragas e doenças, visando então, né, assegurar a produtividade. No entanto, os resíduos dos agrotóxicos, eles podem, né, poluir o meio ambiente e também causar toxicidade a organismos não alvo, como por exemplo, os polinizadores. E entre, né, os polinizadores, a gente tem, então, as abelhas, né, que são considerados os principais agentes polinizadores. Eles são polinizadores de muitas culturas, né, de interesse econômico, e também de plantas silvestres. Além disso, né, as abelhas são importantes modelos para análises ecotoxicológicas. Por quê, né? Devido à sua importância econômica e ambiental, devido à sua sensibilidade aos contaminantes ambientais e também devido à sua intensa atividade de forrageio. Então, quando as abelhas elas vão buscar os seus recursos alimentares, elas acabam entrando em contato com um grande número de xenobióticos, entre eles, né, os agrotóxicos. Além disso, também elas são bons modelos porque já existe um certo conhecimento sobre a sua fisiologia, o comportamento e a ecologia. E são insetos também de fácil reprodução e são manejados. Bom, as abelhas, então, como eu havia falado antes, elas são considerados principais agentes polinizadores e a gente pode ver aqui nesse infográfico, né, que são a relação de 44 plantas cultivadas e silvestres de interesse econômico no Brasil. Então, nesse relatório, né, houve uma valoração do serviço de polinização, que é de 43 bilhões de reais, e aqui, então, a gente pode ver os grupos de polinizadores, e as abelhas são consideradas, então, os principais polinizadores, né, abrangendo a maioria das culturas, né, tanto cultivadas quanto silvestres. E aqui a gente pode ver algumas, né, como, por exemplo, soja, né, café, citros, maçã, entre outros. Bom, um dos principais modelo experimental é a abelha Apis mellifera, né, uma abelha conhecida mundialmente. Ela possui uma ampla distribuição, tem hábito generalista e ela é utilizada economicamente, né, para a polinização dos cultivos. No entanto, né, aqui para o Brasil, ela é uma abelha que foi introduzida, né, uma abelha exótica. Outro modelo experimental que vem sendo utilizado em muitos estudos, principalmente no Brasil, né, são as abelhas sem ferrão. Elas são organismos eusociais, assim como a Apis mellifera.
E no Brasil, então, os testes, né, é muito mais viável que se façam testes com abelhas nativas do que com uma abelha introduzida como a Apis mellifera. Mas como que as abelhas, elas entram em contato, então, com os agrotóxicos? Normalmente, né, esse contato se dá através da atividade de forrageio, quando elas vão buscar alimento. E esse contato ele pode ser tópico, quando as partículas, né, do entram em contato com o corpo da abelha, ou por via oral, através da ingestão de resíduos. Bom, mas não somente as forrageiras entram em contato com esses agrotóxicos. Quando elas vão buscar o alimento, né, os recursos alimentares, como o pólen, por exemplo, e o néctar, se esse alimento ele estiver com resíduos de agrotóxico, ele vai ser levado para a colônia e ele vai servir de alimento para os demais indivíduos, como, por exemplo, a rainha, as demais operárias, e ele também, né, o pólen, ele vai ser misturado ao alimento larval e vai servir, então, de alimento para as larvas em desenvolvimento. Bom, muitos destes produtos, eles causam efeito letal, né, levam à morte dos indivíduos, mas outros, né, dependendo da concentração e da dose, eles causam efeitos subletais, né? E esses efeitos subletais, eles ocorrem, né, devido ao amplo uso dos agrotóxicos e devido à sua persistência no ambiente, né, que podem levar, então, à exposição crônica dos indivíduos aos resíduos deste produto. Tanto fungicidas como herbicidas e inseticidas, eles são encontrados no que a gente considera baixas doses nas fontes alimentares das abelhas, como o pólen e o néctar. Inicialmente, essa exposição ela pode parecer inofensiva, ou seja, não causa letalidade. No entanto, essas alterações elas podem comprometer a fisiologia, o comportamento e a funcionalidade dos indivíduos. E isso, né, vai impactar no funcionamento das colônias, reduzindo, então, seu vigor e produtividade. Bom, ainda falando, então, sobre o efeito subletal, né? Como devem ser feitos, então, esses estudos, né? Através da exposição crônica em adultos e imaturos, e devem se utilizar, então, concentrações ecologicamente relevantes, né? São as que são encontradas na natureza, né? Os resíduos encontrados na natureza, visando, então, ter cenários mais realistas. E nós vamos utilizar, então, para a avaliação desses resultados, desses testes, desculpa, biomarcadores. Esses biomarcadores de exposição, eles podem ser tanto comportamentais, fisiológicos, morfológicos, celulares ou moleculares. Bom, então eu vou falar para vocês alguns trabalhos que relatam esses efeitos subletais. Este trabalho, né, de um colega de laboratório, ele avaliou, então, a alteração de castas, né, após a exposição de um inseticida. Foi utilizado, então, nesse trabalho, a fórmula comercial do inseticida clopirifos, que é um inseticida organofosforado de ação neurotóxica, e foi utilizado, então, como base os resíduos deste inseticida encontrado em amostras de pólen. O modelo experimental é uma abelha sem ferrão, né, a Plebeia droriana. E, então, foi feita uma criação in vitro, né, com um protocolo para criação de rainhas dessa espécie, e as larvas, então, foram expostas a esse inseticida. Então, o resultado, então, da probabilidade de sobrevivência, a gente pode ver aqui que são 5 doses que foram testadas, né? Aqui nós temos o grupo controle, que é o último gráfico, e a gente pode ver
que à medida que aumenta a dose, aqui nós temos a dose menor, né, que é de 0,0088, e a dose mais alta é de 0,08, né, bem maior, a gente pode ver que à medida que aumenta a dose, aumenta, né, a taxa de mortalidade, ou ao contrário, né, diminui a probabilidade de sobrevivência dos indivíduos, quando comparado, então, ao controle. Neste estudo também eles avaliaram o tempo, né, de desenvolvimento. Então, aqui a gente tem as doses, né, e a gente pode ver que à medida que aumenta a dose, aumentou o tempo de desenvolvimento. Aqui a gente tem o tempo de desenvolvimento, então, das rainhas, né, sem inseticida. Nesse rosa aqui mais claro, né, as que também que emergiram rainha, mas que foram tratadas com o pesticida, né, o agrotóxico. E aqui nessa cor mais escuro, vermelho escuro, então, as que emergiram como operárias. Também foi feito, então, uma proporção da emergência de rainhas. Como eu falei para vocês, esse protocolo utilizado foi para a criação de rainha, ou seja, todos os indivíduos deveriam emergir como rainhas. Então, aqui no controle, a gente teve 100% de emergência de rainhas, mas à medida que foi aumentando a dose, a gente pode ver que o percentual de operárias que emergiram aumentou, né? Quando na concentração mais alta, o percentual de operárias foi total. Bom, com relação a esse outro artigo aqui, também com criação in vitro de rainhas, né, com um outro inseticida e uma outra espécie de abelha nativa, foi utilizado, então, esse inseticida, né, a azadiractina, que ele afeta o desenvolvimento, e os autores utilizaram, então, como referência as diluições deste produto no campo, né? E a espécie, então, foi a partamona. Quando eles avaliaram, então, a probabilidade de sobrevivência, eles perceberam que houve uma redução, então, da probabilidade de sobrevivência dos indivíduos que foram expostos a esse inseticida. E quando eles avaliaram, então, o tempo de desenvolvimento, como o trabalho anterior, eles perceberam, a gente pode ver aqui no eixo X, que tem as doses, né, foram utilizadas, e aqui no Y o tempo de desenvolvimento, que à medida que aumentou a dose, também aumentou o tempo de desenvolvimento, assim como foi visto no trabalho com as rainhas de plebeia. Os autores, eles também observaram um aumento na proporção de deformações, como eles observaram, né, deformidades nas antenas, nas mandíbulas, nas pernas, e também os indivíduos apresentaram asas contorcidas. 58,5% das pulpas, elas tinham deformidades. E quando esses indivíduos emergiram, eles não conseguiram andar ou se alimentar. Então, aqui no gráfico, né, a gente pode ver também, aqui, à medida que aumenta a dose do inseticida, aumenta a proporção de indivíduos, né, com deformidades. Aqui, então, nós temos uma imagem mostrando, então, uma pulpa, né, de 30 dias com seus apêndices normais. Aqui é o tratamento controle. Aqui uma pulpa de 20 dias sem cabeça, né? Essa aqui é a concentração que foi utilizada mais alta neste estudo. Aqui nós temos, então, uma pulpa de 27 dias, né, com deformidades nas antenas, nas pernas, mal a gente consegue ver, né, partes da boca, e ainda tem aqui, né, um machucado aqui na cutícula, que é essa pigmentação mais escura. E aqui nós temos uma rainha recém-emergida também mostrando apêndices deformados, né? Como a gente pode ver aqui na perna e aqui no aparelho bucal. Neste estudo, eles também avaliaram a área do sistema reprodutivo, né? E eles viram aqui, então, que à medida que aumentava
a dose, também houve uma redução na área desse sistema reprodutivo. Aqui tem as imagens, né? É nítido como ele diminuiu. Aqui para mostrar, né, da operária, né, que ela não tem função reprodutiva, né, então por isso é tão pequeno. Mas aqui a gente pode ver nas doses que foram utilizadas que houve a redução, então, do sistema reprodutivo dessas rainhas. Com relação à diferenciação de castas, não foram observadas, né? 96,7% emergiram rainhas e somente 3,3% emergiram operária, o que difere, né, do trabalho anterior com plebeia droriana, que foi exposto ao inseticida clopirifos. Bom, então agora falando um pouco mais dos testes com adultos, né? Esse aqui é um artigo. Ele foi feito uma criação in vitro, mas ele avaliou o indivíduo adulto. Esse trabalho também foi feito pela equipe do laboratório que eu trabalho aqui na PUC. Bom, então, quando uma abelha ela emerge rainha, ela precisa ser selecionada, né? Então, a gente vê, as rainhas, elas devem ser aceitas pelos membros da colônia. E para isso, elas devem exibir certos comportamentos, como, por exemplo, antenação, trofaláxia, né, que é a troca de alimento. E essa rainha, ela também tem que se defender de algumas agressões, porque as operárias vão tentar, algumas vezes, agredir a rainha, e ela tem que ter uma postura, né, para se defender. Dessa forma, então, a rainha ela pode ser aceita ou então ela pode ser executada. O inseticida utilizado foi um inseticida neurotóxico, né, o imidacloprido. Foi feito com uma abelha sem ferrão, né, também a plebeia. Foi utilizado o protocolo para a criação de rainhas, então as larvas elas foram expostas a esse inseticida, mas a observação do comportamento foi feita nas rainhas adultas já. E os resultados, então, encontrados neste trabalho. Aqui a gente tem esses dois gráficos, um mostrando o comportamento individual das rainhas, como correr, né, vibração das asas e autolimpeza. E a gente pode ver, aqui que são os indivíduos tratados na cor rosa, nesse rosa clarinho aqui, e a gente pode ver que sempre é menor do que no controle. Então, as rainhas que foram tratadas com inseticida, elas corriam menos pela colônia, elas vibravam menos as asas, muito menos, né? Olha a comparação com as rainhas do grupo controle. E também faziam muito menos autolimpeza. E quando eles avaliaram, então, o comportamento social, por exemplo, de antenação, também houve uma redução nesse comportamento. E essas rainhas, elas foram mais agredidas, né, do que as rainhas do grupo controle. Elas também foram menos alimentadas, né? Tem a trofaláxia aqui, a gente pode ver que foi bem menor. E elas se defenderam também muito menos do que as rainhas, né, do grupo controle. Então, de forma geral, as rainhas tratadas com esse inseticida, elas foram menos ativas. Bom, nesse outro trabalho aqui, então agora sim, somente com indivíduos adultos, foi um trabalho que foi publicado ano passado, fazendo testes de comportamento, né, e avaliando a visão, então, das abelhas. Os autores, eles utilizaram esse labirinto em Y, que é uma ferramenta muito eficaz para o reconhecimento visual e aprendizado de discriminação de cores. Então, normalmente se colocam duas cores aqui nas extremidades do Y, né? E aí a abelha vai ter uma recompensa em alguma dessas cores, né? Por exemplo, põe uma recompensa na cor amarela e a abelha vai perceber que sempre quando ela vai para a cor amarela, ela recebe uma recompensa. O teste que ele fez foi um pouquinho diferente e depois eu vou explicar para vocês. Mas, então, neste experimento, né, o modelo
utilizado foi a abelha Apis serrana, e os autores utilizaram como base para fazer as concentrações doses realistas de campo. Eles utilizaram uma mistura, então, aqui a gente esse trabalho foi feito uma mistura, né, diferente dos outros que utilizou um único produto. Aqui ele utilizou uma mistura de metoato, cipermetrina e endosulfan, e ele tinha 2 locais de estudo. Um campo, né, que ele vai chamar de HIC, que é com alta intensidade de cultivo, e o LC, que é uma baixa intensidade de cultivo, e ele fez testes em laboratório. Então, ele fez 2 tipos de testes, tanto em campo quanto em laboratório. Então, tem um controle e tem um tratamento que ele chama de P, então, que é a mistura desses inseticidas, né, com diferentes concentrações. Então, ele fez testes, né, para saber quanto normalmente os agricultores utilizavam, e ele teve esse percentual aqui para fazer a realização dos testes. Então, no campo, né, então, teve as paisagens de baixa e alta intensidade de cultivo. Na baixa intensidade de cultivo, né, eram sempre 2 alimentadores por cada local, tinha os alimentadores azuis e os alimentadores amarelos. Assim como no HIC, que então ele considerou o LC é o grupo controle e o HIC vai ser o grupo que vai ter o inseticida. Igualmente no laboratório também tinham abelhas que recebiam alimento no azul e abelhas que recebiam alimento no amarelo, né? E também temos os 2 grupos, o controle e o grupo com pesticidas. Essa imagem aqui ele mostra como é o alimentador que ele fez. Então, as abelhas ou elas recebiam alimento sempre, o treinamento, né, era sempre num alimentador azul ou sempre num alimentador amarelo. E depois de passado, ele fez acho que por 3 semanas esse treinamento. Depois as abelhas foram expostas ao inseticida ou ao controle, né, que era um produto sem inseticida. E depois ele fez então os ensaios, né? O teste no labirinto Y. Então, esse labirinto ele tinha então as 2 cores, o amarelo e o azul. Ele também invertia o lado, né, das cores, colocava azul e amarelo para ver se isso também ia influenciar as abelhas. E o que ele percebeu, né? Quais foram os resultados? No trabalho de campo, ele percebeu que as abelhas, quando elas eram treinadas, né, para o azul, depois, então, que teve a exposição inseticida, no grupo controle, né, teve 76% de acerto, e no grupo dos inseticidas, né, da mistura de inseticidas, somente 43,7% dos indivíduos acertaram, né, foram para o lado certo da cor que elas estavam condicionadas. Quando eles compararam o amarelo, então, no local LC teve 72% de acerto e no HIC apenas 49,3%, que foram as abelhas, então, que foram submetidas ao tratamento com os inseticidas. Quando ele comparou também o trabalho feito no laboratório, os resultados foram semelhantes. Os resultados foram semelhantes. No tratamento controle, tanto para o azul quanto para o amarelo, né, as abelhas que foram treinadas para essas cores, o acerto foi muito maior, chegando a 90,7% de acertos no amarelo, e na abelha que foi tratada com a mistura de inseticidas, elas acertaram somente 48%. Então, a gente pode ver que realmente afetou, né, a capacidade das abelhas de distinguir as cores. Os autores também avaliaram a expressão de 2 proteínas, que é a opsina e a rodopsina. E eles perceberam que nos tratamentos com agrotóxico, né, tanto no laboratório quanto no campo, houve uma redução da expressão dessas proteínas, né?
como a gente pode ver, aqui é o grupo controle e aqui o grupo com pesticida, né? Olhem, foi uma redução muito grande. Aqui no campo, né? Que seria o controle sem inseticida, e aqui com inseticida também houve uma redução aqui da opsina, né? E aqui então da rodopsina também houve uma redução no grupo controle, quer dizer, no grupo tratado com inseticida quando comparado ao controle. E aqui no campo também houve essa redução. Essas proteínas, né? Elas auxiliam na visão, né? A opsina, ela auxilia na percepção das cores, atua, né? Através da percepção das cores. E a rodopsina ajuda na visão durante condições de pouca luz. Então, provavelmente, né? Esses indivíduos tenham dificuldade, né? Para distinguir as cores devido a essa redução, né? Da expressão dessas proteínas. Bom, esse outro trabalho aqui também do ano, que foi publicado no ano passado, então avaliou uma mistura também de inseticidas, né, bem interessante, mas ele fez essa avaliação de alimentação, né, no pólen, diferente do trabalho anterior, acho que eu não comentei, que foi misturado ao xarope. O modelo experimental, então, é a Apis mellifera. Ele trabalhou com abelhas recém-emergidas. Esse é um trabalho bem completo. Ele fez a identificação dos resíduos de agrotóxico no pólen, né? E esses resíduos que eram relevantes em campo. E aí ele selecionou, então, os agrotóxicos que foram mais relevantes. E ele fez misturas, né? Tem 5 misturas, que é A, B, C, D e E, e um grupo controle. Então, aqui é a média da concentração, né, de resíduos no pólen, né, desses inseticidas e fungicidas e herbicidas. É uma mistura, normalmente tem um inseticida e os restantes são fungicidas. Então, ele criou, né, ele fez as concentrações ambientalmente relevantes, aqui foram as concentrações que ele utilizou, e depois ele ainda avaliou essas concentrações para ver quanto realmente tinha de resíduo de inseticida nessas misturas, né? Nós vamos ter maior atenção aqui na mistura C e na mistura D, que são as que vão mostrar alterações, que é o que o autor fala mais vezes. E nessas misturas, então, a gente tem aqui um inseticida piretroide e 4 fungicidas, e na mistura D tem um inseticida organofosforado e 3 fungicidas. Como foi feita, então, a exposição crônica dos indivíduos? Esses indivíduos foram expostos por 6 dias, essa aqui é a gaiola que ele utilizava no experimento. Então, aqui nós temos 75 indivíduos recém-emergidos em cada compartimento, e eles eram alimentados, então, com pólen, né? As abelhas, elas se alimentam com pólen na fase inicial, né, da sua vida, até mais ou menos o 10º dia de vida. Então, por isso, ele utilizou o pólen, né, como alimento. E os autores, então, eles avaliaram tanto a sobrevivência, como o desempenho de forrageamento, metabolismo energético, e eles ainda fizeram uma simulação da dinâmica das colônias a longo prazo. Essa imagem que aparece aqui, eu peguei do artigo. Eles faziam, então, a atividade de forrageamento dos indivíduos, né? Depois que essas abelhas foram expostas por 6 dias, eles colocavam elas numa colônia e eles avaliavam a atividade de forrageio desses indivíduos. Como? Elas tinham um código de barras, né, que foi preso ao tórax. Então, quando ela passava pela entrada ou saída, né, da colônia, tinha uma câmera com um software, então, que registrava esse indivíduo. Então, eles conseguiam saber qual indivíduo era, né, de qual tratamento, através desse código de barra. Bom,
Para surpresa dos autores, né, quando eles avaliaram a probabilidade de sobrevivência, apresentou, né, realmente uma diferença significativa. No entanto, as abelhas do tratamento C e D, né, das misturas C e D, elas viveram por mais tempo, ao contrário do grupo controle. E isso foi uma coisa surpreendente, né? Os autores não esperavam ter esse resultado. Quando eles avaliaram, então, a idade, né, que iniciou a atividade de voo, né, a atividade de forrageamento, eles viram que no controle, o início do forrageamento foi aos 10 dias de idade, e no tratamento C e D, que foram aquelas abelhas que viveram por mais tempo, elas começaram a forragear 2 dias depois, né? Que a gente pode ver aqui no gráfico, então aqui é o controle, né? Aqui os tratamentos, e aqui, né, teve um aumento da idade, né? Esse aumento foi significativo no início da atividade de voo. Eles também avaliaram o número de voos. E eles perceberam, então agora eles avaliaram só nos que teve diferença, né? Só nos tratamentos C e D. Então, quando eles avaliaram o controle, que é essa cor rosada, né? A gente pode ver que a gente comparando, né, aqui os tratamentos, houve uma redução no número de voos nesses tratamentos. Tanto no tratamento C, reduziu mais, né? Do que no tratamento D. Além disso, também houve uma redução nos minutos gastos nessa atividade de voo fora da colônia, né? E essa redução chegou a 20 a 30 minutos menor do que o controle. Então, aqui, novamente, o rosa, né, é o controle e aqui são os tratamentos. Então, a gente pode ver realmente que houve uma redução do tempo, né, gasto na atividade de forrageio. Os autores também avaliaram, eles pesaram o pólen. Quando as abelhas elas voltavam, né, com alimento, eles pesaram pólen e também eles fizeram análise de néctar. Mas a única que teve diferença é que eu vou mostrar para vocês, que foi o pólen. Então, tinha um coletor de pólen na entrada das colônias e eles avaliavam, então, essas pelotas de pólen. E eles perceberam que no tratamento C houve uma redução de até 46%, então, nas pelotas de pólen, né? No peso, então, dessas pelotas de pólen. Bom, então, os autores, eles também fizeram simulações a longo prazo e eles viram, então, que esses indivíduos, né, que foram submetidos aos agrotóxicos, eles tiveram, então, uma redução nas reservas de pólen. E com o que pode acontecer, né? Aqui o 0 seria o efeito nulo, né? E aqui o 1 seria o efeito maior. A gente pode ver aqui que chega a um estoque de pólen, pode chegar a 0. Então, aumenta, né, esses casos, os efeitos subletais, e isso reduziria, então, os estoques de pólen. Além disso, eles também viram que há uma redução da população adulta, né? Como a gente pode ver aqui no gráfico B. E a redução das reservas de pólen aliada à redução da população adulta pode, então, também reduzir a probabilidade de sobrevivência da colônia. Porque se não tem alimento e não tem indivíduos, a colônia não tem como sobreviver. Então, como as considerações, né, do que a gente falou até aqui, desses trabalhos que eu mostrei para vocês. A gente viu, então, atraso no desenvolvimento dos imaturos. A gente também viu alterações na diferenciação das castas, redução do tamanho dos órgãos reprodutivos das rainhas, as operárias que não alimentavam a sua rainha e rainhas que foram mais agredidas. Todas essas consequências, elas vão alterar a sobrevivência da colônia. E isso, né, vai causar alterações na manutenção das populações de abelha, pois é altamente dependente da aptidão da rainha.
Então, quando tem um problema com a rainha, a colônia inteira sofre, né? Com relação aos outros trabalhos, então, a gente viu déficit de aprendizado, deficiência visual e deformidades nas pulpas. Tudo isso vai levar a uma diminuição da atividade de forrageamento, pode afetar também a capacidade de retorno à colmeia, ou seja, a abelha sai para fazer a atividade de forrageamento, mas ela não volta. Pode afetar a habilidade de comunicação das fontes alimentares, porque o que acontece? Normalmente, como ocorre, né? As abelhas têm um grupo, que são as batedoras, elas saem primeiro para procurar os recursos e depois elas voltam para comunicar as demais forrageiras. No momento que elas voltam, essa informação que elas vão passar para as demais forrageiras pode passar de uma forma errada. E além disso, esses indivíduos, né, que têm deficiências ou deformidades, eles vão acabar sendo incapazes de realizar as suas funções, tanto dentro quanto fora da colônia. Com relação, então, ao último trabalho, né, a gente viu que as abelhas, elas que foram expostas aos tratamentos C e D, elas viveram por mais tempo, né, a probabilidade de sobrevivência delas foi maior. No entanto, elas tiveram um atraso no início da atividade de forrageio. E isso, de certo modo, está correto, porque existe uma relação entre a atividade de voo e longevidade, ou seja, quanto maior é a atividade de voo, normalmente a longevidade diminui. Também foi observada a diminuição, né, da atividade de forrageamento e uma redução na coleta de pólen. O pólen, ele é de fundamental importância para as colônias, porque ele serve de alimento para os imaturos, né? Então, ele é importante para o desenvolvimento dos imaturos. E se não tem alimentos para os imaturos, vai ocorrer uma redução da população desses indivíduos. Bom, então, todas essas alterações, né, que eu mostrei para vocês, elas vão ter consequências na aptidão da colônia. E elas vão comprometer a estrutura, a organização e a sobrevivência das colônias. E isso pode levar, então, ao declínio das populações de abelha. Esse declínio das populações e esses problemas na atividade de forrageio, elas podem levar a um déficit de polinização, considerando que muitas culturas são dependentes da polinização. Como a gente pode ver aqui, por exemplo, nessa imagem, né? Por exemplo, as amêndoas, que são 100% dependentes. As maçãs, né, variam até 90%. Mirtilo, né, pêssego, laranja, algodão. A soja, que não é tão dependente, mas que aumenta a produção mesmo assim, né? Manga, castanha de caju e café. Então, alguns alimentos, eles podem ser reduzidos drasticamente e outros, a produtividade também pode ser reduzida. E, como consequência, né, dessa redução de alimentos, vai ocorrer uma menor ingestão dos alimentos. E isso, então, vai causar deficiências de micronutrientes e o aumento das doenças não transmissíveis. Como a gente pode ver aqui neste gráfico, que mostra aqui em azul, quando são as frutas, né, os vegetais em verde, aqui as sementes, né, as castanhas, aqui no rosa e no vermelho. E a gente pode ver o aumento de doenças como, por exemplo, câncer, isquemias e diabetes. Então, a redução da produção de alimentos também vai causar danos à nutrição humana. Mas o que se pode fazer, né? É necessária uma política agrícola para o uso racional dos agrotóxicos, a fim de minimizar o uso dos agrotóxicos, ter um sistema de manejo integrado de pragas, ter uma formação de grupos interdisciplinares para elaborar e definir normas e diretrizes. E também é importante que todo o trabalho que é feito nos laboratórios, né, ele seja repassado para os técnicos, para os agricultores e para os apicultores. Então, por enquanto é isso que eu tinha para falar para vocês. Então, aguardo as dúvidas. Eu não sei, eu não queria me estender muito, né? Eu vou tirar aqui
a apresentação. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Andressa, muito obrigada. Eu gostei bastante da sua apresentação, foi super clara, assim, e ela trouxe coisas que eu também não sabia. Ele parou o compartilhamento, Patrícia? Não. Não sei tirar aqui. Peraí. Ah, aqui, agora deu. Saiu. Tá. E achei que foi um ótimo resumo, assim, porque a gente geralmente pensa, né, em o agrotóxico matando as abelhas, mas talvez esses efeitos subletais que não matam imediatamente, que não são percebidos, né, pelas pessoas que estão ali no campo, agricultor, de repente seja pior até do que o que já mata, porque quando mata, eles olham e veem, a colônia morreu, né? Mas quando não mata, e vai ser ao longo do tempo, fica mais difícil de conectar as duas coisas, e talvez as pessoas não deem tanta importância, né? Para aquele... exatamente. Isso que acontece, né? A maioria do que é encontrado na natureza são os resíduos, né? E os resíduos nem sempre levam à letalidade, porque a concentração, a dose é muito baixa. Mas não adianta também a abelha estar ali viva, porque ela não está fazendo nada, né? Ela não está tendo a sua função como polinizador, né? Não está tendo atividade nenhuma. Eu fiquei pensando, eu não sei se não deve existir, mas nessa questão, né, da rainha e das operárias não interagirem muito com essa rainha, claro que tem a parte do comportamento, né, que foi mostrado, mas será que não sei se existe algum trabalho ou algum questionamento em relação ao cheiro dessas rainhas? Isso poderia ser diferente? Eu não sei te dizer, eu acho que isso também seria interessante de ver, né? Se os feromônios dessa rainha são iguais ou diferentes, né? Talvez tenha alguma alteração. Eu não tenho conhecimento de nenhum trabalho com isso. Eu acho que do grupo que fez, acho que não tem ninguém aqui na sala no momento. Mas seria uma coisa interessante também para ver o porquê que é assim, né? Por que elas não aceitam também essa rainha, né? É porque se elas têm características de operárias, assim, de certa forma, será que elas não cheiram que nem as operárias? Não sei. Sim, Fiquei pode ser pensando. também. Tá, eu não sei. Aí agora a gente pode estar aberto, assim, a comentários, a perguntas. Não sejam tímidos. Tá todo mundo sem imagem. Podem Mas ligar as pode fazer pelo chat também, quem quiser falar. Estamos abertos. Ó, tem uma integrante do meu grupo ali, ó. Eu vi. Se Tem a tiverem pergunta de Anneli. fungicida, tem que fazer para ela, daí eu passo para ela. E esse pessoal, gente. Jenny. A Jennifer ali com o chimarrão é a semana que vem, gente. Eu fiquei pensando também nessa questão do tempo de desenvolvimento, né? Que aumenta o tempo de desenvolvimento quando elas estão sob o efeito de pesticida. E como seria isso se é, tipo, se é não sei se é causa ou consequência, porque se elas não desenvolvem o ovário, tipo, a operária geralmente ela leva mais tempo para se desenvolver do que uma rainha. E aí eu fiquei pensando, qual que é a troca aí, sabe? Se elas estão demorando mais para se desenvolver porque elas são mais parecidas com as operárias, ou se pelo ovário, será que não sei se fazendo sentido, é uma viagem, acho que na minha cabeça. Sim. Pois é. A gente viu isso porque nos meus trabalhos eu também fiz a avaliação da criação in vitro, só que eu trabalhei com operárias, né, de uma outra espécie. E a gente viu que dentro das operárias também aumentou, né, o tempo de desenvolvimento.
De repente a Jennifer pode falar porque ela fez com fungicida, se no dela também aumentou, porque às vezes também dá uma coisa boa, que nem o outro autor lá dizendo que elas sobreviveram por mais tempo. Daí, de repente, a Jennifer também pode dizer se com os fungicidas que ela submeteu aos testes, aumentou ou diminuiu o tempo. Oi, tudo bom? Nos meus testes também tá aumentando o tempo, assim, a gente tentou, e daí a gente até foi fazer com rainhas, tentando conduzir um teste semelhante a esse, né, para ver se elas teriam a longevidade diferente o tempo de desenvolvimento diferente e tudo mais. Mas a gente percebeu resultados muito semelhantes. Tanto quando a gente trabalha só com operárias, o tempo de longevidade das doses mais altas também é maior, né, que estão submetidas a doses mais altas. E quando a gente trabalha com a quantidade de alimento larval que é para emergir em rainhas, a gente também tem abelhas que estão emergindo operárias num outro tempo. Então, acho que é uma coisa que está sendo recorrente quanto ao tempo de desenvolvimento. Eu vi que a Anne está por aqui também. Talvez ela também possa contribuir nesse sentido, que mesmo que eles também estão fazendo algo semelhante, né? Eu fiquei bastante curiosa para saber por que aumenta o tempo de desenvolvimento. Não sei se elas ficam debilitadas, sei lá, se precisa de mais energia, e Oi, aí... gente, boa tarde. Oi, Anne! Oi, desculpa eu não ter me manifestado antes. Eu conversei com as meninas, com a Jennifer e com a Andressa. Eu tô me recuperando de uma dengue. E aí eu Ai, meu tô Deus! bem devagar. Até queria poder contribuir mais, né? Mas eu tô meio em silêncio aqui hoje. Mas eu, primeiramente, gostaria de parabenizar a Andressa, né, pela palestra excelente. A gente sempre aprende alguma coisa nova. Por mais que a gente trabalhe no tema, né? Tinha bastante coisa e bastante trabalho que a gente acaba passando por cima só, por conta do tempo, ela contribuiu muito, né? E para ti também, né, Paty, que essas iniciativas aí ajuda a gente, assim, a continuar ativamente no trabalho, né? Principalmente agora que eu não estou conseguindo nem ler nada direito, só estou conseguindo de verdade ouvir, assim, agora. Mas eu acredito que, na verdade, agora, como a Andressa falou, a gente faz uma série a gente desenvolve aqui no laboratório da Unesp de Rio Claro, a gente desenvolve uma série de testes, assim, semelhantes, né, ao pessoal da PUC, mas a gente está mais focado no momento com a questão da avaliação de risco para introduzir essas abelhas sem ferrão em futuras, né, legislações, em futuros protocolos de avaliação, né? Então, agora, nesse momento, a gente não tem feito tantos testes, assim, de agrotóxicos específicos, né? A gente tem ficado mais focado para essa realidade da avaliação de risco em si, dos processos de inclusão em avaliação de risco, né? Mas durante o meu doutorado, que já faz algum tempo, eu lembro que tem um artigo que foi publicado na Pedology também, e foram basicamente esses resultados que a gente teve, né? Quanto maior o aumento quanto maior o consumo, quanto maior a dose, a concentração do agrotóxico, naquele caso, naquela época foi o neonicotinoide que a gente trabalhou, tanto aumenta a mortalidade quanto aumenta o tempo de desenvolvimento, né? Então, ou seja, além de tudo isso, tem um atraso no desenvolvimento das abelhas, então é uma série de fatores que envolve, né? Então, tem bastante coisa para estudar aí, um campo bastante promissor, e qualquer contribuição sempre é muito bem-vinda, né? Mas qualquer coisa, estamos aí. Também gostaria de poder contribuir mais, mas eu confesso que eu estou meio devagar hoje ainda. Hoje é meu 6º dia de dengue. Ai, Estou meu recém Deus. começando a me recuperar hoje. Tá difícil. Se melhore logo. Eu tenho que ser diferente, né? Em época de Covid, a pessoa pega dengue. Mas que bom que é dengue, pelo menos, né? Não, é que assim, né? Morar nessa região, tipo, eu falo, É olha, pedir para ter dengue, né? eu morei em Ribeirão, né, 8 anos,
Para mais, Isso. eu não peguei dengue. Eu falei, um dia eu vou visitar Ribeirão, eu vou pegar. Nossa Senhora, nem me fala. Mas Que coisa, eu não desejo para ninguém esse negócio. se cuida aí. Pode deixar, obrigada. De nada. Não sei se alguém mais quiser Mas uma coisa que eu perguntar. tinha comentado, Paty, também que eu vi no meu trabalho, por exemplo, não teve diferenciação no tempo de desenvolvimento, né? Quando eu submeti ao clopirifosas as tubunas, mas elas foram bem menores, né? Elas tinham um tamanho reduzido, né? Elas tinham um peso menor. Então, realmente, eu acho que elas utilizam a energia, né, que elas necessitam para detoxificação do produto, né? Então, também para fazer a metamorfose, né? E acabam ou aumentando, né, o tempo de desenvolvimento ou tendo essas reduções do tamanho corpóreo, né? Por causa desse gasto de energia, realmente. Coitadas das abelhas e dos outros bichos, né? Eu não sei. Paty, deixa eu fazer uma colocação. Primeiro, eu não parabenizei a Dessa antes, né? Mas parabéns pela iniciativa e pelo trabalho apresentado anteriormente. Mas eu fiquei bem pensando no que a Anne falou, né? Que ela também teve algumas coisas semelhantes quanto ao tempo de desenvolvimento, mas ela percebeu, eu me lembro de ter lido o artigo, que nas doses mais altas ela teve maior mortalidade também. E quando a gente está trabalhando com fungicidas, alguns produtos que a gente tem testado, a gente está encontrando o contrário disso, que eu acho que daí vem em encontro com essa questão da alocação de energia, né? Elas estão demorando mais tempo para emergir, ou seja, o desenvolvimento é maior, só que as doses que elas estão submetidas, as mais altas doses, né? Elas estão sobrevivendo mais. Muito, eu acredito, né, minha hipótese, em detrimento desse aspecto, né? Elas alocam mais energia para detoxificar, o que faz com que ela demore mais para emergir, mas também tem uma consequência positiva que é ela sobreviver. Então, tipo, mas também porque o fungicida não tem como organismo-alvo os insetos, né? Então ele tem outra rota metabólica e outros mecanismos de ações. Mas, por exemplo, alguns dos produtos que a gente tem avaliado, em as doses mais altas, elas têm tido esse mesmo efeito, né? Só que ao contrário do inseticida que a Anne testou, que é o tempo de desenvolvimento realmente é maior, então isso bate, mas a nossa sobrevivência é menor, é maior também na dose mais alta, que é uma das coisas que a gente tem se perguntado muito, assim, e tem tentado justificar e pensar nessa hipótese de alocação de energia mesmo, que, que vai acabar encontrando com isso que a Dessa falou, que o peso delas é menor e tudo mais. Então a gente também encontra isso, né? A dose mais alta, embora ela sobreviva mais, ela tem menor peso, ela tem menor tamanho e tudo mais, mas ela tá vivendo. Qual o custo disso a gente não sabe, mas ela tá viva ainda. Gente, sou eu de novo. Eu comecei a falar de abelha, já até melhorei um pouco da dengue. Mas é também um outro ponto que eu gostaria de colocar que é importante, né? Dependendo da fase, do estágio de desenvolvimento da abelha, no caso, né, do inseto, pode ter diferentes efeitos, né? Porque normalmente as larvas, elas são, por incrível que pareça, são mais resistentes à maioria dos agrotóxicos do que adultos, né? Isso principalmente por conta da questão da maior quantidade de corpo gorduroso, né? Que elas desenvolvem, então elas têm uma facilidade muito maior do que os adultos para detoxificar. Então isso é só uma colocação importante também, que é um outro ponto aí para ser mais investigado. Mas claro que também diferentes grupos de agrotóxicos têm, as abelhas respondem de forma diferente, né? Também a diferentes tipos de ingredientes ativos, mas é só essa colocação mesmo que eu queria fazer para deixar como contribuição aí dessa questão de diferentes estágios também podem responder de diferentes maneiras, né?
Eu achei ótimo. Eu gostei que virou meio uma mesa redonda, né? Ah, verdade. Para quem tá de fora, assim, né? Tipo, nós quatro aqui que estamos falando mais, já que ninguém pergunta, nem por chat, nem por voz, nós quatro, a gente se conhece, é amiga, tipo, todo mundo trabalha com abelha, então, por isso que a gente está conversando como se fosse chá das 6. Mas é isso. Eu não sei se alguém mais tem alguma colocação. Silêncio. Bom, eu queria A agradecer apresentação muito. ficou muito clara, né? Então, por isso que o É, povo não está perguntando. não tem nada para perguntar. Eu queria agradecer, então. Aqui a gente tem um comentário aqui que a Patrícia Sano gostaria de agradecer a todos, principalmente a Andressa pela palestra, super interessante. Parabéns. Ela fez pesquisas na área de ecotoxicologia aquática no Unicamp, que é muito bom poder entender mais sobre os efeitos letais e subletais nas abelhas, seres fundamentais a todo o ecossistema. Muito obrigada pelo comentário. Obrigada também, Patrícia. E eu queria dizer que quando durante o doutorado eu tive a oportunidade de trabalhar em outros laboratórios de pesquisa, né? Que também trabalham com agrotóxicos. E quando a gente vê o resultado dos trabalhos, a gente vê que é muito semelhante. Mesmo sendo outro grupo experimental, né? Outro modelo experimental, sendo anfíbios, né? Ou peixes, às vezes os resultados são semelhantes, né? Então, eu mesmo, quando fui discutir agora a tese, eu utilizei muitos trabalhos com ratos, com outros insetos, porque tem um efeito subletal ou letal, e às vezes ele é semelhante, né, para outros organismos que também são importantes. Eu fiquei pensando agora quais será que são os efeitos na gente. Porque a gente está comendo, a gente está em contato com isso, né? Então, qual que é o efeito subletal nosso, né? Há muitos, com certeza, que a gente vai ver depois de um tempo, certamente, né? Que Ou já medo. está com muitos casos de doenças, né, de cânceres e outras coisas, mas certamente demora, né, claro, para aparecer, mas aparece. É um preço caro que a gente paga, né, infelizmente. Bom, gostaria de agradecer, né, muito a Andressa. Eu avisei ela, foi rápida em responder e aceitar o convite e aceitar esse desafio, né, dessas novas plataformas, né, para a gente de trabalho, que até eu ainda estou meio assim com isso. E aí, para os que estão aí ainda, semana que vem é a Jennifer, que está ali, e vai falar com a gente sobre políticas públicas e agricultura. Daí a gente tem mais um comentário aqui também, falando que é a estudante da graduação, que gostou muito da palestra, foi muito boa, que ele está entrando no mundo das abelhas agora. Ah, que bonitinho o comentário. Qualquer coisinha dessas pequenas me encanta. A gente fica Muito feliz legal, quando... é verdade. Depois que passar essas fases de quarentena, se um dia quiser conhecer o laboratório, né, da PUC, né, o laboratório de entomologia, mas é ênfase ecologia de abelhas, e agora tem um grupo bem grande, né, que está trabalhando com ecotoxicologia, trabalhando com agrotóxicos, fungicidas e misturas, né, as gurias, a Jennifer principalmente está trabalhando bastante com essas misturas, que é o que é usado, né, que existe realmente nos campos, não é só um produto, né, é uma mistura de produtos. Então, se quiser ir conhecer o laboratório, né, pode ir. Então, acho que era isso, não sei. Andressa, tem mais alguma colocação? Não, eu só queria agradecer, né, pelo convite, agradecer a Patrícia, principalmente, né. É sempre bom a gente falar, né, do que a gente está trabalhando e assuntos novos. Eu sempre, quando leio um artigo, fico pensando nos meus colegas e eu fico emocionada. Nossa, como eu adorei esse último que eu nem tinha lido, eu li no final de semana e disse, não, mas esse artigo é muito legal.
trabalho que o cara realmente fez, os pesquisadores fizeram, né? Um trabalho muito completo. Então, tem muita coisa, né? Claro que tem muita coisa ainda sendo feita com apis mellifera, né? Mas aqui no Brasil, espécie exótica. Agora, né, o grupo pessoal de São Paulo está trabalhando bastante com abelha sem ferrão, a gente aqui no Sul também, né? Para que tenham protocolos também, né? A Anne, de repente, depois pode falar melhor disso. Queria dizer que foi diferente fazer uma palestra assim, né? Porque a gente não tem o público, é um pouquinho diferente. Eu ficava colocando ali as imagens, porque parece que está falando sozinha, né? Para mim foi um pouco complicado, né? Mas fico feliz que tudo deu certo. Né? Obrigada, então, novamente. Daí, semana que vem, quero ver a Jennifer, né? Minha colega. E era isso. Obrigada por tudo, Patrícia. Obrigada a vocês por estarem aí até o fim. Então, nos vemos semana que vem. E a gente vai divulgando lá na página do PPG no Instagram. Então. Muito obrigada, gente. Um beijão e se cuidem!